Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos cobrir aí os leilões, quadro tradicional do canal. Vamos deixar sempre na terça-feira, eu acho que fica bom assim, né, para todo mundo. Já vocês já sabem da nossa análise. Nós temos então os leilões dos dias 8 e 10 de dezembro, semana passada. Começou por NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais, e nós temos várias considerações aqui a fazer. Primeira delas, todos os papéis em todas as voltas, ou seja, instituições comuns e instituições dealer, todos eles tiveram alguma negociação. Isso é altamente positivo, certo? Mesmo volumes financeiros pequenos para a realidade dos leilões, como 7 milhões e 700 mil reais, mesmo assim, todos eles tiveram movimentação. Isso é bem interessante. O volume arrecadado aqui nas NTN-Bs foi de 5 bilhões 225 milhões de reais. Outro dado interessante é o seguinte, pessoal. Está cada vez mais indo para um equilíbrio dinâmico, digamos assim, entre os prazos 2025 e 2030. Vejam que na volta 1, 2 bilhões e 258 milhões para 2025 e 1 bilhão e 830 milhões para 2030. Então o papel Tesouro IPCA com juros 2030 está crescendo gradualmente o interesse pelo mercado nesse prazo, que é a parte média da curva, tá? Isso é um dado bastante interessante, bastante relevante, porque em outros leilões nós chegávamos a ter 90% de compras no 25. E aqui não, aqui já ficou mais dinâmico. Outro dado é o seguinte, vejam que o prazo aí de 2040 não é interessante e o prazo de 2055 tem recebido aí um aporte constante já, vários leilões, sempre na casa aí de 400 milhões de reais, o que é um dado que chama atenção também. Então, assim, como é que os tubarões estão dividindo? Assim, 50% no IPCA 25, 37% no IPCA 2030 e 13% nos longos, sendo que a maioria vai para os 55. Então, olha só, gente, 50% IPCA curto, 37% IPCA parte média da curva e 13% IPCA longo. Isso aí pode ser uma dica de alocação que pode ser útil para algumas pessoas, aí cada um avalia, né? Lembrando que o nosso conteúdo aqui é educacional e não é recomendação formal de investimento, tá? Então, a questão do que foi vendido, vejam que na volta 2 vendeu 100% para o prazo 2025, o prazo 2055 vendeu quase 90%, na volta 2 vendeu quase 100%, e o IPCA 2030 vendeu 43%, e o IPCA 25, 56%. Volumes interessantes, né? 5 bilhões e 200 milhões foi interessante. Sobre as taxas, pessoal, vejam que o IPCA 25 foi negociado a 2%, 2,009, quer dizer, 2%, ou 2,01 se a gente arredondasse, porque são 4 casas decimais. Então, gente, nós temos o IPCA 26 no Tesouro Direto, que tem 1 ano a mais de prazo, mas ele está pagando entre 0,5%, em torno de 0,5% a mais de taxa, por um prazo só 1 ano maior. Eu falo isso em todos os leilões, porque a realidade de taxas é essa distância de taxas ficou mais ou menos padrão aí nos últimos 6 meses, e mostra que esse papel está muito mais interessante para nós. O IPCA 26, às vezes bate uma dúvida, né? Agora caiu, a taxa está 2,4, está 2,5, mas ela está muito melhor do que está disponível nos leilões para as instituições financeiras. Então o Tesouro ele tem ainda, com certeza, algumas oportunidades bem mais interessantes do que tem para o mercado institucional. Bom, acho que aqui a gente já comentou tudo. Deixem dúvidas aí, se precisarem de mais comentários para entender bem esse leilão aqui de NTN-B. NTN-F, Tesouro prefixado com juros semestrais. Aqui o Tesouro aumentou um pouco a oferta, 2 milhões para 2027, e aí o mercado comprou tudo.
e 500 mil papéis para 2031, o mercado também comprou tudo. O volume arrecadado aqui foi de 3 bilhões de reais, foi um leilão maior, os últimos números estavam aí na casa de 1 bilhão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E qual é a tradução, pessoal? A tradução é assim, ó, é que o Tesouro se sente mais confortável com essa taxa, 6,7 para 7 anos e 7,4 para 10 anos. É uma taxa mais confortável. Ou assim, se houve uma necessidade maior de carregar um pouquinho mais nas quantidades aqui para esses prazos, eles esperaram, quando as taxas estavam ali batendo em 8%, vocês se lembram da oferta, era bem pequena, era 50 mil papéis, 300 mil papéis, coisas assim, e agora eles então carregaram um pouquinho mais na oferta, porque a taxa ficou mais confortável. Então essa taxa aqui, e o mercado aproveitou o que pôde, né? O mercado continua comprando, assim, a NTNF, Tesouro Prefixado com Juros, é um dos poucos papéis que quase sempre, junto com os prefixados comuns, quase sempre o mercado compra tudo que é ofertado. Então, assim, a demanda existe por esse papel, existe muito mais demanda do que oferta, é o que eu consigo compreender, certo? E passar aqui para vocês. Se essa taxa é boa para a pessoa física, eu já fico em bastante dúvida. Porque tem muito imposto de renda que vai ser descontado de 6 em 6 meses, né? E nós só temos uma opção, né? Nós só temos o IPCA 30, o prefixado, perdão, com juros 31. Mas fica aí a informação para os seus estudos. Tesouro Selic, pessoal, LFT, com taxa de 0,36 no prazo mais longo. Nos últimos leilões, o prazo para 2022, março de 22, tinha reduzido bastante o volume financeiro e nós tínhamos pontuado isso, mas dando a entender que o mercado não ia mais para esse prazo tão curto assim, mas continua assim, porque agora arrecadou aí 2 bilhões e 600 milhões, mais 400, passou de 3 bilhões, quer dizer, só no Selic 22, pessoal, olha que interessante, o mercado comprou mais do que o total de prefixados com juros semestrais, porque aqui passa de 3 bilhões e 100 milhões, e o volume nas NTNS foi de 3 bilhões. Então, bem interessante. E para 2027, pessoal, 9 bilhões 965 milhões na primeira volta, quase 10 bi na primeira volta. Esse volume, gente, é o volume médio do ano de 2019 para todo o leilão de Tesouro Selic. E vejam que esse pavor que algumas pessoas tentam tocar nas pessoas, dizendo que tem uma dificuldade, o mercado não está comprando LFT e o governo vai ter que isso, vai ter que aquilo. Olha, gente, esse volume desse leilão aqui, 14 bilhões, 788 milhões, quase 15 bi, só em Tesouro Selic. E o Tesouro Selic pagando aí 1,9%, que é a Selic over, mercado comprou forte, comprou praticamente uma vez e meia do que comprava nos leilões de 2019, que foi um ano aí que a gente teve Selic aí a 6%. Quer dizer, o que está acontecendo? Algumas possibilidades. O mercado se acalmou e está vendo que a perspectiva é essa mesmo, e o aumento vai ser gradual, só para o ano que vem, e está garantindo aí essa taxinha extra de 0,36, pode ser uma ideia, então se acostumou com a nova realidade e era isso. E a outra ideia, que não confirma, mas eu vou citar, mas a gente refuta essa outra ideia claramente pelos volumes financeiros nos prefixados, a outra ideia é a seguinte, é que esse volume mais forte no Tesouro Selic é porque as taxas vão disparar e o governo vai ter que aumentar muito forte a Selic. Tem alguns que falam em Selic a 5% ano que vem, o que eu acho uma coisa completamente fora da realidade. Mas, enfim, tem pessoas que pensam assim. Então, pessoal, seria essa uma outra interpretação para esse volume bacana aí de quase 15 bilhões de reais em LFT. E eu acredito que o mercado está se acomodando, está garantindo uma taxinha alta aqui boa, porque
Isso aqui vira um fundo, isso aqui vai ser diluído em vários tipos de fundos, vários CDBs e tal, e eles precisam dos papéis estáveis, né, que pagam ali de forma linear como a caderneta de poupança. Por quê? Porque o público desses investimentos, desses produtos de investimento, quer estabilidade, né? Quer uma coisa previsível. O público não quer que um mês ganhe 1% e no outro mês perca 2%, mesmo que ganhe 3% no outro. O público, em geral, não gosta disso. E o único papel que dá estabilidade de fato, é a LFT, certo? Então, eu não acredito que isso aqui represente não, agora vamos comprar porque vai disparar. Mas quem acredita nisso é um prato cheio. Muito bem. LTN, olha aí, pessoal, o que é isso? 45 milhões de papéis ofertados. Veja que isso aí foi no dia 10. Nós estamos comentando com vocês isso no dia 15. E ninguém escreveu aquela bobagem de que o mercado está apavorado, de que o mercado está assustado. Ninguém cometeu essa bobagem na internet agora, como fizeram, porque eu bati tanto nessa tese, né, que quem acompanha aqui o canal sabe muito bem, né? Olha só, pessoal, nós temos então aqui um volume financeiro de 41 bilhões 325 milhões de reais. Vocês acham que eles têm dúvida de que vão receber, pessoal? Alguém acredita nisso? Por favor, né? Por favor. Alguém acha que o Tesouro não vai honrar esse pagamento? Como é que os caras botam 41 bi? 41 bi, pessoal. Pensa bem o que é esse dinheiro. Não tem... Quantos concursos de Mega Sena você precisa ganhar em sequência para atingir esse volume financeiro? Não parei para fazer essa conta, mas olha, eu acho que a Mega Sena paga o quê? 40, 50 milhões de reais por concurso? Você teria que acumular, meu Deus, 20, estou fazendo de cabeça aqui, 80 concursos seguidos? Me corrijam nos comentários aí se eu estiver errado, mas eu acho que sim. Se cada concurso paga 40, 50 milhões de reais para fazer o volume financeiro de um leilão de prefixado. Então é uma quantia de dinheiro que para nós, réis mortais, é algo realmente muito impressionante, muito inimaginável. E o mercado comprou absolutamente tudo. Então assim, isso aqui derruba a argumentação anterior de que não, o mercado comprou muito Selic porque ele está vendo que vai aumentar demais, vai para 5. Não vai para 5, porque eles botaram aqui 7 bilhões num papel que paga 4,47. Então, quer dizer, isso aqui já é uma prova de que a tese dos 5% em um ano na Selic é furada. Tá? Colocaram 14 bilhões num papel para 24 que paga 5,8. Quer dizer, quase um pouquinho mais de 3 anos para receber 5,8 com toda a marcação a mercado que o prefixado ainda tem. Para que se a Selic vai para 5? Então, gente, o que está errado? O que não bate? Selic em 5. Tá? Selic em 5 realmente não faz sentido. Tá? E agora, pessoal, para outubro de 2021, qual é a Selic implícita nesse 2,84? 2,75. Tá? Não é os 3% que o Boletim Focus está dizendo. Só que nós estamos observando uma tendência de queda nisso aqui. Daqui a pouco, não sei, a gente vai continuar analisando isso. Toda semana a gente fala aqui para vocês. Daqui a pouco essa Selic implícita vai virar 2,5, hein? Olha, não quero dizer nada. E outro comentário interessante aqui para vocês é que o pré-24 já não está mais pagando 6%, né? Então, quando ele chegar para nós em fevereiro, eu não sei que taxa vai estar, mas pelas condições atuais de pressão e temperatura, acho que ele não paga mais 6% em fevereiro. Vamos esperar para ver. E o pré-22, que eles têm pagando 4,47, nós temos o nosso pré-23 pagando 4,6, veja que a diferença está muito pequena,
está quase que empatando. Eu acho que ao longo de alguns próximos meses isso aqui vai empatar. Tá? Acho que vai ficar muito, muito igual, com uma diferença irrisória para 3 meses de vencimento. Bom, pessoal, volume total do leilão, 61 bilhões 289 milhões de reais. 61 bilhões, tá? Isso aí mostra, sem margem para qualquer tipo de dúvida, de que o Tesouro continua com muito prestígio no mercado financeiro, com as grandes instituições financeiras, grandes bancos, grandes fundos investindo muito dinheiro no Tesouro Nacional, certo? E eles têm plena convicção de que vão receber, de que serão pagos nos prazos contratados. E nós não temos por que pensar diferente disso. A gente não tem que se deixar levar por esse monte de asneira e bobagem que largam na internet, dizendo que o governo não vai pagar e tal. Olha, gente, fica aqui nesse canal, que aqui a gente pelo menos não fala esse tipo de bobagem, tá bom? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.